Amém, queridos? Glória a Deus. Na semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens com esse tema aí, uma vida abençoada. Diga comigo, uma vida abençoada. Quem quer ter uma vida abençoada aí? Amém, amados? E nós iniciamos essa série de mensagens. Essa série de mensagens, ela tem como base esse tema, esse livro do pastor Robert Morris, Uma Vida Abençoada. O pastor Robert Morris é um pastor norte-americano de uma das grandes igrejas norte-americanas, nos Estados Unidos, e ele conta muita coisa e ele dá muito testemunho. E na semana passada nós iniciamos, eu quero convidar você que não esteve presente aqui no domingo passado, já chegou no grupo de WhatsApp da célula a mensagem, o áudio da mensagem. Quero convidar você a ouvir. Esse áudio ele é fundamental, porque ele é uma base para tudo que a gente vai conversar nos próximos domingos. Foi falado sobre a lei do primogênito, o princípio do primogênito, das primícias, do dízimo e das ofertas. E aquilo ali é base para nós prosperarmos, para nós avançarmos como igreja, como pessoas. Então eu quero convidar você a te animar a ouvir. Você que recebeu, talvez você tenha alguém que você gostaria de compartilhar, compartilhe com essa pessoa. São chaves, amém, amados? São chaves. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que eu não prospero? Mas por que eu não avanço? Tem princípio bíblico a ser estabelecido por Deus, não é? Não é porque nós somos abençoados porque Deus tem dó de nós. Não é? Nós somos abençoados porque nós praticamos os princípios da palavra. Ele tem um compromisso com a palavra dele. Uma vez que ele falou, se eu pratico o princípio da palavra, ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. Então, compartilha esse áudio com pessoas que você ama, compartilha esse áudio com pessoas que você acredita que vai ser relevante, para que essa pessoa possa estar alinhada aí para os próximos domingos que nós vamos conversar. Por que é importante entender que uma vida abençoada começa pela nossa área financeira? Queridos, porque o dinheiro não compra felicidade, mas ele traz um equilíbrio. Um casamento, amados, que vive em crise o tempo todo, crise financeira, do começo ao final, ele vai ter uma vida mais curta. Um casal que só vive em crise financeira, vai acabar esse casamento. Por quê, amados? Porque ninguém aguenta viver com a cabeça cheia de coisa. Ninguém aguenta viver ansioso por tudo nessa vida. Então, nós sabemos que nós passamos por crises, passamos por tempos de bonança, passamos por crise, mas nós continuamos juntos por quê? Porque tem um refrigério. Agora, quando nós ficamos constantemente, é como uma ferida aberta. Se está o tempo todo aberto, uma hora vai infeccionar e vai gerar morte. Então, queridos, nós precisamos entender que uma vida abençoada, sim, ela tem relação com o dinheiro. Ela tem relação com o uso que nós fazemos do dinheiro. E ela tem relação com o lugar que nós colocamos o dinheiro na nossa vida. Uma vida abençoada começa com uma vida financeira equilibrada. De tal maneira que há na palavra, 500 versículos no Novo Testamento que fala sobre oração e salvação. E há 2.000 versículos que falam sobre finanças, bens e posses. Jesus Cristo falou sobre finanças em 16 das 38 parábolas que ele contou. Então você vê o valor que existe para o próprio Senhor Jesus Cristo, os recursos. Não é? E tudo que nós vamos falar, eu comecei semana passada, eu quero resgatar, tem 4 bases, 4 verdades bíblicas sobre finanças. Tudo que nós vamos falar ao longo desses dias, e que já falamos, vamos continuar falando. Primeiro, diga comigo, vamos ler o 3, 2, 1. Deus tem prazer em nos abençoar. Amados, tira da sua cabeça que Deus quer fazer você sofrer. Tira da sua cabeça que Deus não quer que você prospere. Deus, como um pai, tem prazer em nos abençoar. Amém, amados? Da mesma maneira como eu e você, como pai e mãe, temos prazer em abençoar os nossos filhos, com o nosso Deus não é diferente. Ele tem prazer em nos abençoar. Amém, amados? Outra verdade. Deus recompensa o quê? A boa mordomia. Nós cuidamos daquilo que não é nosso. Então nós somos mordomos, porque tudo que temos é do Senhor Jesus Cristo, é do Senhor nosso Deus. Então nós cuidamos daquilo que não é nosso. Nós somos mordomos. O nosso trabalho, as nossas receitas, os nossos bens materiais, não é? Os diversos imóveis que você possui, amém? É do Senhor. É tudo do Senhor. Ele nos permite administrarmos aquilo que é dele. Então, ele recompensa a boa mordomia. Quando nós cuidamos daquilo que vem dele com excelência,
com um padrão bíblico, então ele coloca mais. Terceira verdade, Deus usa as finanças para o quê? Testar o nosso coração. Amados, porque o nosso bolso, ele é uma parte muito crítica do nosso corpo, do nosso organismo. Porque muita coisa eu quero ofertar ao Senhor, muita coisa eu quero fazer ao Senhor, mas dizimar, ofertar, isso aí eu deixo para depois. E aí com as minhas finanças, eu digo para Ele mesmo, para o próprio Deus, aonde está o meu coração. Se Ele está lá em último lugar, se Ele vem depois que eu pago todas as minhas contas, se der eu contribuo nesse mês. Então quer dizer, Ele usa as finanças para testar o nosso coração. Todo entendimento é necessário nessa área. E a quarta verdade é que Deus promete abençoar quem pratica os seus princípios. Amém, amados? Deuteronômio 28:8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Amados, isso é uma nova mentalidade que nós devemos ter quando nós falamos de uma vida abençoada. Ou seja, o nosso Deus age por princípios, pois tem um compromisso com o que Ele mesmo estabeleceu em sua palavra. É porque Ele estabeleceu na palavra dEle, que uma vez que eu e você nos colocamos nesse lugar, nós somos abençoados. Então está aqui na palavra dEle. Amados, se uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo passar a dizimar, a dar o dízimo, ela vai ser abençoada. E aí depois você vai, mas e aí? Leva a sua justiça própria para o Senhor, porque Ele que faz isso. Uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, cumpriu o princípio da honra que está na palavra de Deus, ela vai ser abençoada. Se ela honrar os pais, não é? Então ela vai ser abençoada, querido. Ou seja, o próprio Deus tem compromisso com a sua palavra. Uma vez que nós cumprimos a sua palavra, nós somos abençoados. Então nós vimos semana passada, não é? A primeira mensagem, vamos ler junto, 3, 2, 1. Deus deve vir em primeiro lugar. As sobras não são de Deus. Eu não dizimo depois que eu pago todas as minhas contas. Se sobrar, eu oferto. Não, aquilo que o Senhor dá nas nossas mãos tem o objetivo de suprir as nossas necessidades e ser bênção para outras pessoas e ser bênção no reino de Deus. Amém, amados? Então Ele tem as primícias. Ele tem as primícias, assim como eu recebo no 5º dia útil, no 1º dia do mês, tão logo eu recebo, tão logo você receba, nós devemos entregar a Ele o que é dele. E os nossos dízimos se tornam as nossas primícias. E depois vem oferta sobre oferta, oferta alçada. Cada vez mais você e eu ofertando. Amém, amados? E em nome de Jesus, que a nossa visão com relação a tudo isso mude. Por quê? Muitas vezes nós achamos assim, mas eu vou dar R$100 de dízimo, quer dizer que você ganha R$1.000. Em nome de Jesus, ore para que você dizime R$500, R$1.000, 1.500, 2.000, 10.000, 20.000, amém, amados? Porque isso é proporcional. Nós entregamos 10%, nós ficamos com 90%. Então, quanto mais nós dizimarmos, é um sinal de que mais nós estamos ganhando. Sem cobiça, sem avareza e sem egoísmo. Então, nessa noite eu quero falar com você sobre essa palavra. Derrotando o espírito de Mamon. Para nós avançarmos numa vida abençoada, nós precisamos entender esse princípio, não é? Abre lá a sua Bíblia, o seu aplicativo, por favor, em Lucas capítulo 16, do versículo 9 ao 13. Lucas 16, versículo 9 ao 13. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 9 ao 13. Nessa noite, nós vamos entender como derrotar o espírito de Mamon. Quem é o espírito de Mamon? E depois, como derrotá-lo. A palavra de Deus fala o seguinte: por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, ou no mínimo, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, no mínimo, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?
E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amados, aqui é Jesus falando aos seus discípulos. E a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção nesse texto é que a palavra Deus, no versículo 13, ela vem em maiúsculo. E a palavra dinheiro, ela também vem em maiúsculo. Então, Jesus está falando de duas entidades, não é? De duas entidades divinas. Olha quais são elas. Deus, Theos, no original do grego, e Mamon, dinheiro, não é dinheiro, no original Mamon. Deus, Theos, significa a divindade suprema. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus. Dinheiro, Mamon, a tradução literal para Mamon é dinheiro ou riquezas. Palavra de origem aramaica, que tem origem num deus babilônico. Portanto, Mamon é um ídolo. Por isso que vem na sua Bíblia aí, na minha Bíblia, em maiúsculo. Mamon é um ídolo, um poderoso ídolo diante do qual o mundo se curva. Existe um espírito chamado espírito de Mamon. E ele tem utilizado o dinheiro para curvar pessoas em sua reverência. Então nós precisamos entender que o dinheiro não é endemoniado, o dinheiro não é encapetado, o dinheiro não é endiabrado. Amém, amados? O dinheiro é uma bênção. Depende da mão de quem está. Dinheiro pode ser maldição. Mas depende da sua mão, ele é bênção. Amém, querido? Mamon é um espírito que coloca nas pessoas, não é? Esse entendimento. Deus Mamon, ele vem lá da cidade chamada Babel. Nós não vimos esses dias na célula a cidade de Babel, os habitantes. O que eles se dispuseram no seu coração? Os habitantes de Babel construíram o quê? Uma torre, uma grande torre. Para alcançar onde? Para quê? Para serem famosos. Babilônia, Babel, significa literalmente confusão. Babilônia era um reino fundamentado em orgulho e arrogância. Eles queriam pelo poder pelo poder. Eles queriam simplesmente para o seu próprio deleite. Babel é uma cidade que significa confusão. A Babilônia é um reino fundamentado em orgulho e arrogância. E é desse lugar que vem esse espírito chamado Mamon. Era lá que ele era adorado. Mamon é um poderoso ídolo diante do qual o mundo se curva. Mamon é um espírito poderoso que governa o sistema desse mundo. Então o dinheiro não é Mamon. Dinheiro é dinheiro, é capital, é recurso, é investimento. Né? Agora, Mamon é uma entidade. Quando Jesus se refere aqui, ele está falando a esse Deus. A um Deus que oprime as pessoas. Mamon é um Deus, falso Deus, que ele promete fazer tudo o que Deus não faz. Olha só como isso é forte. Você está precisando pagar suas contas, Deus não age na sua vida, se volta para Mamon que ele vai pagar suas contas. Se volta para o Deus desse mundo, se volta para ele. Você precisa resolver a sua vida, você precisa comprar a sua casa, comprar um carro, trocar alguma coisa. Deus não fez ainda, se volte para o espírito que prevalece nesse mundo. Então ele promete falsamente fazer o que Deus não faz. Quando nós acabamos de cantar aqui que ele é um bom pai, ele é perfeito em tudo, ele não chega atrasado, ele não faz antes da hora, ele não faz de qualquer jeito. Ele é perfeito em tudo o que faz. Amém, amados? Então nós vamos ter esse entendimento. Olha só essa frase como ela é forte. Quando nós começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas podem ser resolvidos tendo mais dinheiro, é um sinal de que nós estamos sob a influência desse espírito maligno. Você anotou aí? Quando nós começamos a pensar que a maior parte dos nossos problemas serão resolvidas porque nós vamos ter mais dinheiro, é um sinal claro de que nós estamos
sob a influência do espírito de Mamon. Se eu passar a ganhar mais, acaba meus problemas. Meu casamento muda. É isso que está faltando no meu casamento. Na relação com os meus filhos, é isso que está faltando. Então, olha a Mamon aí seduzindo. Olha a Mamon atraindo. Olha a Mamon me pegando. Entendeu como é que funciona? Então, amados, nós precisamos ter entendimento que não são aqueles que estão no mundo que estão sob a influência de Mamon. Nós, dentro da igreja, podemos ser influenciados por esse espírito maligno. Se eu passar a ganhar mais, aí sim eu vou dizimar. Pronto. Já está declarado para quem que eu sirvo. Se eu passar a ganhar mais, aí sim eu vou te abençoar. Aí eu vou te abençoar com força. Você pode ter certeza. Mamon falando, isso não procede de Deus. Porque, amados, o Senhor não quer que nós demos aquilo que não temos. O Senhor quer nos fazer abençoados a partir de onde nós estamos. E nós abençoamos outros porque nós somos abençoados. Amém, igreja? E não o contrário. Não é assim, não. O que eu tenho que te dar? Toma aqui. Toma, porque... Não, não é. O Senhor vai falar assim, então, faça isso. Por quê? Porque os meus celeiros, os teus celeiros estão cheios e não temos mais onde pôr cereal. Esse não é nosso, esse é de alguém. Não é como o rico insensato que vai construir novos celeiros para guardar o seu cereal. Esse aqui é de alguém. Então esse não é o espírito de Mamon. Mamon é um Deus que quer colocar o dinheiro no trono do nosso coração. Ele quer colocar o dinheiro no trono do nosso coração. Mamon afirma às pessoas nos dias de hoje: o dinheiro é a resposta para tudo. Amados, Jesus é a resposta. Amém, igreja? O dinheiro é a solução para todos os teus problemas. Jesus é a solução para os nossos problemas. Porque segundo Jesus, não há meio termo. Ou eu agrado a um e desagrado a outro, ou eu desprezo um e reverencio o outro, ou eu odeio um, eu amo o outro. Não tem como servir a dois deuses. Não tem, amados. Esse é o ponto decisivo da nossa carreira, da nossa fé cristã. Ah, não, sabe uma coisa? Eu vou ficar ali na igreja, mas olha, né, quando der, deu. Quando não dá, não dá. Então, dois deuses. Amados, com muito temor no meu coração, como pastores que nós falamos, quando nós temos essa postura, com as nossas contribuições, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos reverenciando Mamon. É duro ouvir isso, mas é a verdade. É a verdade. Por quê? Porque é um princípio bíblico, o dízimo e as ofertas, para que nós tenhamos uma vida abençoada. É um princípio bíblico. Então, quando nós tenhamos isso, além de estarmos roubando a Deus, nós estamos o quê? Desagradando Ele. Pastor, você está pegando muito pesado, não é? E eu acho que eu vou me levantar e vou embora. Amém. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que a palavra de Deus fala, não é? Olha só, vamos lá para Isaías 65, 11 e 12. Isaías pegou muito mais pesado, amado. Profeta Isaías, profetizando sobre o povo de Deus, que vivia, não é, num período de idolatria, que vivia perdido, que vivia envolvido por um espírito de Mamon. E então o profeta Isaías declara: mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem a mesa para quem? A deusa sorte. Outra versão vai falar deusa fortuna. E enchem taças de vinho para o seu Deus destino. Eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Não tem como servir dois deuses. Ou eu agrado um, ou eu desagrado o outro. Não dá para conciliar as coisas, amado. Amados, uma vez que nós entramos em Cristo Jesus, nós estamos nele, fecha todas as brechas com o maligno. Fecha todas as brechas com o reino das trevas. Amém, queridos? Nós não conversamos com o demônio, nós não conversamos com Satanás. Nós expulsamos em nome de Jesus. Nós não temos parte com ele, não temos negociação. E eu não estou falando da boca para fora. Isso envolve o nosso bolso. Isso envolve o nosso coração. Chega! Chega! Não dá até o fim do mês, porque eu não priorizei o Senhor. Não dá até o fim do mês, porque eu tenho vivido de luxo e não das minhas necessidades. Não dá até o fim do mês, porque eu não sou um bom mordomo daquilo que Ele tem colocado na minha vida. É por isso que não dá.
porque esse país é uma bênção, porque nossa cidade é uma bênção. Aqui tem empresas e tem trabalho para todo mundo, amados. Em nome de Jesus, todo lugar tem para ser abençoado. Aqui é uma terra que emana leite e mel, amém, amados? É só olhar ao redor, você tem um rio que passa ali, você tem um mar aqui, sobra água aqui, amados. Isso é uma terra abençoada, mas o meu coração não consegue enxergar isso. No meu coração, a bênção está em São Paulo, a bênção está no Canadá, está nos Estados Unidos, está na Nova Zelândia. Eles precisam ser referência para nós. Mas o Senhor quer nos fazer prosperar nessa terra que Ele tem nos dado, amado. Nessa terra que Ele tem nos dado. Amém, queridos? Então, pastor, quer dizer, não é, que o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro não é ruim. Não é? O dinheiro não é ruim. O que acontece é que Mamon é um espírito maligno que usa o dinheiro como seu instrumento. Ele usa o dinheiro como seu instrumento. O dinheiro em si não é mal. O dinheiro ele pode ser usado para fins justos e injustos. O dinheiro ele pode ser usado para fins temporais como para fins eternos. Depende de quem utiliza. E em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa noite convicto de que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Amém, amados? O Senhor tem prazer em nos abençoar. Olha só, eu vou ler alguns versículos ali, alguns trechos da palavra, mas antes eu quero falar uma coisa. Eu compartilhei no grupo de líderes do WhatsApp essa semana, não é? Que a maneira como nós reagimos às críticas define o nosso futuro. A maneira como nós reagimos às críticas define o nosso futuro. Então, alguém vai me elogiar, alguém vai me criticar. Alguém vai se agradar com a minha postura, alguém vai se desagradar, amados. Mas nós precisamos continuar nesse caminho focado. O que é certo a ser feito? O que é que a palavra de Deus manda a gente fazer? Quais são os valores morais da nossa sociedade? É isso que a gente vai se posicionar. E muita gente vai falar assim, mas você é um tonto, um trouxa, mas você não faz isso. Falando sobre os dízimos, mas você dá dinheiro para o pastor, mas você tá... Alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai criticar. Agora, qual é a parte que me cabe? É isso, é simples assim. É simples assim, irmão. Não é? Então, vamos lá para essa convicção, vamos ler junto ali, ó. Deuteronômio 8, 17, 18. 3, 2, 1, vamos lá? Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Amém, queridos? Ele nos dá força para adquirirmos riquezas. É isso que a palavra de Deus está falando. Para de achar que é você, que sou eu que ganhamos o dinheiro, porque nós somos talentosos, porque nós somos bons. Nós somos no máximo esforçados. Deus é bom. Amém, amados? Para de pensar sobre isso. Não é? Outra verdade bíblica. 1 Crônicas 29, 12, 3, 2, 1. A riqueza e a honra... Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Isso aí. Riqueza e glória vem do Senhor. Amém, gente? Provérbios 10, 22. 3, 2, 1. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Riqueza sem sofrimento. É isso que fala sobre a bênção do Senhor. E para fechar esse ciclo aí, Salmos 112, de 1 a 3. Amo esse salmo. 3, 2, 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e sua justiça dura para sempre. Amados, na casa do justo há prosperidade e há riqueza. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amados? Glória a Deus! Isso é promessa do Senhor. Glória a Deus. Pastor, eu acho que está uma pegada muito de prosperidade. Olha só, queridos. Lembra de Abraão? Abraão era um homem rico. Rico.
Lembra de Jó? Jó era rico. Salomão. Entendeu? A nossa descendência é rica, é próspera. É isso. Amém, queridos? Dinheiro é uma bênção. Várias pessoas investiram no ministério de Jesus. Várias pessoas foram levantadas. Eu me lembro, por exemplo, de José de Arimateia. A palavra de Deus fala que quando ele foi lá e resgatou o corpo de Cristo. E ele comprou um lugar. E ele preparou dinheiro, envolveu recursos. Amém, amados? Templos e escolas são construídos com recursos. Missionários são enviados a partir de recursos. Trabalhos sociais são desenvolvidos a partir de recursos. Então guarda no seu coração algo que nós sempre oramos aqui na quarta-feira. 3 coisas são necessárias para um projeto: a visão, pessoas e recursos. Você pode ter a maior visão desse mundo. Você pode ter as melhores pessoas. Sem recursos não sai do lugar, amado. Está entendendo? Tem um tripé para os projetos funcionarem. Visão, pessoas e recursos. Então, amados, nesse contexto, entenda o seguinte, olha aqui para mim, por favor. Nesse contexto, da mesma maneira que existem espíritos malignos, que atuam, por exemplo, a partir da imoralidade. Então, eu sou um homem de Deus, mas na minha casa eu acesso coisas que eu não deveria acessar. Eu tenho acesso à pornografia, à imoralidade e tal, coisa e tal, e aí eu me satisfaço nisso. Eu estou abrindo uma brecha na minha casa para que espíritos malignos envolvidos com imoralidade atuem sobre a minha família. Da mesma maneira como existem espíritos que atuam na questão moral, existem espíritos que atuam na área financeira. E quais são as brechas que podem ser abertas? Orgulho, avareza, egoísmo, cobiça. Sabe o que é cobiça, amados? É desejar o que outros têm. É não ser feliz com aquilo que eu tenho. Porque feliz é o fulano. Eu falei de manhã, não é? Feliz é o fulano que tem o que eu não tenho. Amados, isso é cobiça. Egoísmo. Cada um com seus problemas. Eu ganhei o meu, você que se vire agora para ganhar o seu. Avareza. Daqui ninguém tira. Tenta a sorte para ver se você tira aqui o dinheiro que está na minha mão. Avareza. Não, eu ganhei. Eu ganhei, é meu. Isso aqui é meu. Isso é avareza. Medo de perder, medo de ficar miserável da noite para o dia. Não é? Egoísmo, avareza, cobiça. São brechas para que o espírito de Mamon atue na nossa casa. Então eu quero falar com você sobre 4 princípios, 4 atitudes para derrotar Mamon. Ficou claro para você que Mamon não é o dinheiro? Mamon é o espírito que usa o dinheiro para nos assediar. Mas nós precisamos ter uma postura com relação a Mamon. Por quê? Porque hora ou outra ele vai nos assediar. Não é porque eu sou um pastor que eu não vou ser assediado por isso, não é porque você é um homem, uma mulher de Deus, que você não vai ser assediado por ele. Claro! Claro que nós seremos. E hoje, não é? Existe uma pesquisa que os ministros de Deus, homens, pastores, líderes, apóstolos, bispos, homens e mulheres de Deus, 3 fatores são as maiores causas de queda desses homens. E o dinheiro é um deles. O dinheiro é um deles. A imoralidade é outro. E poder é outro. Poder, área moral, área moral e dinheiro. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Por isso a palavra de Deus fala, sede fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Sabe por quê? Porque se nós não roubamos no pouco, nós não roubaremos no muito. Se nós ofertamos no pouco, nós ofertaremos no muito. E o muito nunca vai crescer no nosso coração. O muito nunca vai virar o nosso dono. Nós sabemos quem é dono de quem. Eu sou dono do dinheiro, e não ele meu dono. Entende, amados? Então, primeiro, vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 11. Eu quero ir por partes ali com você, olhando parte a parte. 1 Timóteo, Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo sobre algo muito importante que tem a ver com a nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6 ao 11.
Vamos começar ali pelos 6 e o 7. A palavra de Deus diz: de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e o que, amados? Dele nada podemos levar. Então, o primeiro princípio, primeira atitude para derrotar o espírito de Mamon é nós vivermos com contentamento. Contentamento. Contentamento significa um estilo de vida equilibrado com gratidão. Um estilo de vida equilibrado com gratidão. Isso é contentamento. É eu e você sermos satisfeitos com o orçamento que nós temos. É eu e você sermos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém, amados? É nós sermos felizes pelo que já vivemos e o que vamos viver. Viver com contentamento significa um estilo de vida equilibrado com gratidão. Sendo gratos, nós fugimos de dois extremos. Presta atenção nisso. A gratidão é esse corredor do meio aqui. Eu ando pela gratidão. Então eu agradeço pelo que eu tenho, eu agradeço pelo que eu sou, eu agradeço pelas oportunidades, eu agradeço pelos fracassos, eu agradeço pelo aprendizado, eu agradeço. Se eu me desviar um pouquinho para cá, eu começo a ser influenciado por um outro espírito, que chama-se espírito de pobreza, parceiro de Mamon. O espírito de pobreza é aquele que me faz entender e acreditar que eu não sou digno de ter o que eu tenho. O espírito de pobreza é aquele que não permite com que eu receba um elogio. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Não, que é isso? Não, que é isso? Não, imagina, não. Cara, que camiseta bonita que você está usando. Isso aqui é promoção, saldo de estoque que eu comprei, metade do preço. Sabe por quê? Eu tenho que ficar explicando? Porque eu não mereço. Então eu tenho que ficar te explicando o que eu estou usando, o que eu estou fazendo, entendeu? Espírito de pobreza. Entenda que espírito de pobreza não tem nada a ver com classe social. Tem a ver com uma condição emocional. Olha, você nasceu pobre, então você tem que ser pobre o resto da sua vida. Você apanhava do seu pai, da sua mãe, desenfreadamente, então você sabe que você você tem que levar as coisas na bordoada. Você não tem direito a sonhar. Você, começa a tolhar, a podar os sonhos de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque o espírito de pobreza me faz explicar às pessoas porque eu não mereço. Eu saí aqui, eu saí. Senhor, obrigado pela provisão. Senhor, obrigado pelo salário que o Senhor tem gerado. Senhor, obrigado pelo orçamento. Se eu começo a desviar para o lado da pobreza, do espírito de pobreza, eu começo. Mas que salário miserável que eu tenho. Mas que eu não mereço mesmo. Acho que eu nasci para ser isso. Eu nasci para sofrer. É um karma na minha vida, amados, em nome de Jesus. Isso não existe. Isso não existe. Não, você não vai achar na palavra de Deus essa palavra. Isso é sofisma. Mentira do diabo. Agora, se por outro lado, eu estou andando no caminho de gratidão, eu começo a perder o caminho da gratidão, eu venho para o outro lado, eu vou para o lado do espírito de orgulho. Aonde eu mereço o que eu tenho. Então, se a pessoa vem me elogiar, não fez mais que obrigação, porque eu mereço ser elogiado. Era só uma questão de tempo. Era só uma questão de tempo para reconhecer o meu trabalho. Amados, isso é muito forte. Fecha a brecha. Fecha a brecha na sua vida. Porque o Senhor não tem nem um espírito de Mamon, que anda colado com o espírito de pobreza ou com o espírito de orgulho para a nossa vida. Um estilo de vida com contentamento é um estilo de vida equilibrado com gratidão. Gratidão. Por que eu preciso mostrar, quando eu estou no espírito de orgulho, debaixo do espírito de orgulho, por que eu preciso mostrar para os outros o que eu tenho? Porque eu mereço. Meu trabalho, meus estudos, minha qualificação, minha herança, Não, eu preciso mostrar para os outros porque eu mereço. E entenda que espírito de pobreza e espírito de orgulho sempre foca nas coisas e tira o foco de Deus. Ele sempre vai nos levar para as coisas e tira o foco de Deus. Espírito de pobreza e de orgulho vão sempre nos fazermos comparar com os outros. Sempre, sempre. É uma comparação atrás de comparação. A pessoa não consegue falar dela. Não sabe por que eu sou assim? Porque tal fulano é assim.
Sabe por que meu pai foi assim? Sabe por que assim? Porque tal coisa assim. Sempre eu estou me comparando com alguém. Sabe, queridos? Viver com contentamento é viver com gratidão. Guarda isso em seu coração. Muitas vezes, não é? Eu vou citar o meu caso, o nosso caso. Eu não conheço, nós não conhecemos, nunca viajamos para a Europa. Nem para fora do Brasil, na verdade. Entendeu? Aí eu fico pensando, feliz é o fulano que foi para Paris. Nossa, ele é feliz assim porque ele conhece toda a Europa. Ele é feliz assim porque uma vez por ano ele vai. As roupas que ele não compra no Brasil mais. Ele compra só nos Estados Unidos as roupas. Tem nada de errado nisso, amados. Agora, eu fico imaginando que a alegria está nisso. Que a felicidade está nisso. E então, eu passo a me comparar. Amados, glória a Deus, porque me permitiu conhecer Salvador, não é? Me permitiu conhecer o sul do Brasil, me permitiu conhecer São Paulo. Amém, amados? Você entende isso? É diferente. É diferente ficar sofrendo pelo que eu não tive. Ficar desejando aquilo que não é meu. Mas olhar para as coisas que o Senhor já me oportunizou nessa vida. Glória a Deus. Não é? Só falta ali o Ceará, Maranhão, para a gente conhecer todo o Nordeste e Piauí. Glória a Deus por isso. Amém? Nós temos lá em casa um mapinha onde cada estado que a gente passa. Nós temos lá o descritivo de cada estado que a gente passa. A gente é grato ao Senhor por nos levar a conhecer esse Brasil. Amém, amados? E vai chegar uma hora que Ele vai nos levar para fora. Na hora dele, do jeito dele, na maneira dele. Mas eu não posso ficar condicionado, não. Feliz é o fulano. Já diria Ariano Suassuna, né? Que a população uma vez foi dividida entre quem foi para Disney e quem não foi para Disney. Tem nenhum pecado ir para Disney. Em nome de Jesus nós vamos um dia, não é isso? Levar nossas meninas. Mas, amados, não é isso que define quem eu sou. Não é isso que diz como eu vou viver minha vida. Amém, queridos? Por quê, queridos? Porque não há lugar melhor nesse mundo que a nossa casa. Não há melhor lugar nesse mundo que a nossa família, amados. Então paremos de olhar para os outros e nos voltemos para a bênção da nossa casa. Sabe por quê? Porque os nossos filhos crescem rápido demais. E daqui a pouco eles não querem mais brincar conosco, porque eles são adultos. E nós não brincamos na época certa. Nossos filhos se casam, se dão em casamento. E daqui a pouco nós ficamos sozinhos, só eu e ela e eu. E então nós precisamos entender isso. Cada momento seja aproveitado. Essa é a riqueza. Contentamento significa ser grato pelo seu orçamento. Contentamento significa ser grato pelo caminho. Na vida financeira não existem atalhos. Não existe atalho. Todo atalho, ele é ilegal. Todo atalho, ele é ilegal, imoral. Entendeu como é que funciona? Se você falar assim, não, tem gente sim. Eu conheço um cara que já tem 1 milhão com 20 e poucos anos. Pergunta um pouquinho sobre a história da vida dele. Quanto foi que ele investiu? O que foi que ele abriu mão? A maneira como ele viveu? Pergunta. Ninguém, amados. Ninguém pega um atalho financeiro de uma maneira ética. Tudo exige trabalho, exige tempo, é uma compra. Viver com contentamento é ser grato pelo time que o Senhor te colocou. É ser grato pela tua família. A tua família ser envolvida no orçamento de casa. Ser grato por isso. Não é? Ser grato, contentamento é envolver sua família no orçamento. Não faça loucuras para deixar as pessoas que você ama felizes. Nós somos um time. Acabou. Tem que cortar o passeio? Corta para os dois. Amados, nós somos um time. Você e sua esposa, você e seu marido, você e seus filhos são um time. Se tem que cortar custo, é com todo mundo. Se tem que reduzir, é para todo mundo. Se ganha, todo mundo ganha. Em nome de Jesus, chega dessa história. Chega dessa história. A minha conta, a sua conta. Sabe por quê? Olha só. Culpa sua que a gente está devendo. Culpa sua. Sabe o que é isso? Espírito de pobreza. Eu estou procurando um culpado que é minha esposa. Olha o espírito de orgulho, como é que ele fala. Eu coloco comida aqui dentro de casa. Então eu determino as regras aqui dentro de casa. Assim. Funciona. Você entende isso, amado? Pastor, agora pegou.
É assim que funciona. O espírito de orgulho, ele não vem andando de nariz empinado. Não. Ele se expressa nas palavras. Eu coloco comida aqui em casa, então as coisas funcionam do meu jeito. Orgulho. Por acaso eu coloco comida em casa sozinho? Por acaso a minha esposa não me auxilia? Por acaso a minha esposa não faz todo o meio de campo? Por acaso nós não somos um time? Quem cuida das crianças, quem leva, quem busca, quem leva, tal, quem faz isso, quem faz aquilo, amado? Aí o espírito de pobreza vem falar, então, culpa sua, por isso nós estamos em dívida. Espírito de pobreza, é assim que funciona. Fecha a brecha, fecha a brecha. Para de falar meu, o pastor Samuel falou aqui, fariseus, jebuseus, gergazeus, tudo eus, os inimigos do povo de Deus. Tudo termina em eus. Meu, seu, teu. Não, é nosso filho, são os nossos filhos, é o nosso dinheiro, é o nosso sucesso, é o nosso fracasso, amado. Acabou. Não tem dessa que minha esposa me freou na vida. Se não fosse ela, eu tinha sido homem. Mentira, do diabo, espírito de mamon tomando conta e praticamente possuindo a pessoa. Mentira do diabo, cara. Nossa, ainda bem que eu entrei na vida dela, porque o que seria dela sem eu? Você nunca ouviu isso? Essa semana não, né? Mas você já ouviu na sua vida alguém falando isso aí? Rapaz, minha esposa, nossa, olha, mudei a vida dela. Depois que eu entrei na vida dela, a vida dela foi... Talvez ela seria muito melhor. Amém, queridos? Vamos entender isso. Adolescente, jovem, pega a visão como está se falando hoje em dia. Pega a visão, querido. Quando você entrar num relacionamento, primeira coisa é a seguinte, ganho tanto, ganha tanto, é tanto, acabou aqui. Amém, amados? Acabou. Uma conta só, um jeito só de fazer as coisas. Nós colocamos ali no envelope do dízimo, pastores Rafael e Cláudia. Independente de quem entregou a oferta, independente de quem entregou o dízimo, porque saiu de casa. Você entende isso? Unidade. Agradeça pelo time que o Senhor te plantou. O seu time é vencedor. Amém? O seu time é próspero. O seu time, ele foi programado para ganhar. É uma questão de postura. É uma questão de determinação no nosso coração. Vamos lá. Só para fechar aqui, ó. Deus não se importa que possuamos coisas. Ele se importa com que as coisas nos possuam. A maneira como reagimos ao fato de outra pessoa ser abençoada diz muito sobre o estado do nosso coração. Se eu consigo me alegrar com quem é abençoado, eu sou resolvido financeiramente. Se eu não consigo me alegrar com você sendo abençoado, está faltando coisa aqui dentro. E aí gera inveja, gera cobiça, gera avareza. Falei pela manhã, tinha um gerente que ganhava 5 vezes mais que eu. E de repente eu ia lá, garimpava um sapato de promoção. E aí de repente ele estava lá com o mesmo sapato que o meu. Comprava uma camiseta de promoção. Ele estava com a mesma camiseta. E eu comecei a achar muito estranho aquilo. Inveja abre brecha. Não é, queridos? Nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Amados, o que é nosso, e ponto final. Não temos que pedir nada, precisar, desejar nada que é dos outros. Vamos avançar. 1 Timóteo 6,8 diz assim: por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos o quê? Com isso, satisfeitos. Segundo ponto, para derrotar o espírito de mamon na sua vida. Compreenda biblicamente compreenda o conceito bíblico de prosperidade. O conceito bíblico de prosperidade não é assim: e terás todos vós um iate. E serão todos afortunados. Não tem nada a ver. Alguém inventou isso e deu certo. Mas a gente precisa entender que o conceito bíblico de prosperidade, volta ali no versículo, tem o que, olha só. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O conceito bíblico de prosperidade não tem relação com o dinheiro. O conceito bíblico de prosperidade tem relação com cuidado. Nunca vai faltar. Amém, queridos? Tem a ver com necessidade, com suprimento. No nosso meio como pastores, a gente sempre fala isso. O irmão está suprido? O irmão está suprido entre pastores.
para não subir na cabeça, o cara fala assim, não, rapaz, estou trabalhando aí, feito um logo ao pastor e tal, mas é o seguinte, cara, precisava de um acréscimo, de um aumento, de tal coisa, olha, a igreja cresceu e eu precisava, o irmão está suprido? Acabou. A gente tem várias histórias sobre isso. Por quê, amados? Porque é isso que fala sobre o conceito bíblico de prosperidade. Não é luxo, não é reino, não é ouro nem prata, é cuidado de Deus, amém, queridos? 1 Timóteo 6, 9 e 10, diz assim, os 10, 11, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é o quê, amados? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ou seja, uma outra atitude para permanecer, para derrotar o espírito de Mamon, é permanecer atento às armadilhas de Satanás. Tem um ditado popular que fala, nem tudo que reluz é... Pronto, é isso. Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda porta é Deus quem abre. Você está entendendo? Você está numa pegada, você está no foco, você está determinado em Deus, vem uma oportunidade, agora é a hora! Talvez não seja. Talvez não seja. Talvez aquilo tire o foco. Talvez aquilo desestruture alguma área da sua vida. Mas não foi Deus que abriu? Não necessariamente. Eu preciso orar antes de tomar a decisão. Eu preciso submeter ao sim ou não do Senhor. Ao sim ou não, né? A orientação da minha cobertura espiritual. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Permanecer atento às armadilhas de Satanás. Por quê? Porque ele trabalha para isso, para nos destruir, roubar, matar e destruir. Então ele tem estratégias. Não estou dizendo que você não vai ser promovido, que você não deve aceitar promoção. Ore antes. Ore antes. Nem todo negócio é oportunidade de Deus. Fica claro isso. Nem todo negócio é oportunidade de Deus. Isso ficar muito claro para nós. Se eu não pegar agora, Então, é esse espírito que move o sistema do mundo. O Mamon. Pega! Porque senão alguém vai pegar você. E aí depois você vai ficar com inveja. Pega! É assim que ele fala. Está entendendo, queridos? A gente está brincando, mas é muito sério. É assim que funciona. Chega na loja lá, parece que vai acabar o mundo se não comprar naquela. O marketing trabalha com isso. Quem já estudou marketing sabe, quem estuda marketing sabe. Existem 48 horas de encantamento. Espera 48 horas que passa a febre, querido. Espera. Se continuar, é para ser seu. Se continuar sem febre, mas em paz, é para ser seu. Sempre foi assim, amados. Chegava na loja, já cheguei na loja de carro, vamos lá comprar o carro. Aquele carro, meu Deus, se contenha. Chega lá, o vendedor vem, você fala, tá novo, tá melhor do que eu pensava, quilometragem baixa, de procedência, teu coração começa a bater forte, sua mão começa a transpirar, né? Você se contém, aí o vendedor fala, você fala, então, beleza, tá visto. Aí o vendedor falou, olha, alguém passou e viu, já tá o número aqui. Você fala, amém, querido, não é por mim não que você vai fechar, vai bloquear o teu negócio. Se tem outro na frente, fecha. Olha, deixa eu falar uma coisa, é só questão de ligar e ele vai vir. Mamon, querendo assediar, dá as costas e vai orar, Senhor, esse carro aqui, se for da tua vontade, vai ser meu. Se for para ser bênção, vai ser meu. Sabe por quê, amados? Às vezes, não tem nada demais, mas às vezes, não é? A ansiedade, o afoito nos leva a tomar decisões erradas financeiras. E eu preciso saber o tamanho que eu aguento da minha perna. Eu tenho 1,72 de altura, não adianta. Não tenho. Passada larga, não adianta. Não, na corrida eu não sou bom em velocidade, eu sou bom em regularidade. Funciona assim. Tá entendendo? Eu entendo a minha capacidade e aplico ela. Aí eu tô lá correndo, um monte de gente passa por mim na hora que eu tô correndo. Se eu quiser acompanhar, eu vou perder o fôlego e não vou concluir aquela prova. Funciona assim. A mesma coisa financeiramente falando, amados. Financeiramente, tem um caminho, seja grato pelo caminho, seja grato pelo orçamento, seja grato pelo time que o Senhor colocou você plantado. Amém, igreja? Por quê? Porque o diabo,
Ele não quer que você experimente liberdade financeira. Ele não quer. Ele está determinado no coração dele. Você não vai experimentar liberdade financeira. Enquanto você não experimentar, você está amarrado em mim. Por quê? Porque eu venho para o louvor com condenação. Eu venho para o louvor com acusação. Eu venho para a adoração, eu não consigo me ajoelhar. Eu venho para a adoração, eu não consigo levantar minhas mãos. Eu não consigo me concentrar. Sabe por quê? Porque amanhã, segunda-feira, dia 16, e vence o boleto e tal. Eu falo, oh, meu Deus, da onde vai sair esse dinheiro? Então, é do próprio Deus que sairia. Só que eu estou o quê? Entronizando o boleto. Entronizando o mamon. Enquanto o rio está passando. E eu poderia estar aqui, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Amanhã, só o mesmo Deus que está falando hoje vai falar amanhã. E assim vai. Amém, amados? Funciona assim. Funciona assim. Lembra? Quando tem boa mordomia. Deus não tem nenhum compromisso com os meus luxos. Deus não tem nenhum compromisso com as minhas avarezas. Se eu compro coisa que eu não posso pagar, Ele não tem nenhum compromisso com isso. Se eu não contribuo conforme Ele orienta a sua palavra, Ele não tem nenhum compromisso com isso. Porque Ele age baseado em princípios, não por dó ou por pena. E 1 Timóteo 6,11 diz assim: você, porém, homem de Deus, olha lá, com quem está falando? Fala, comigo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ou seja, uma quarta atitude para derrotar Mamon é valorizar o que Deus valoriza. Busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, busque o amor, a perseverança, a mansidão. Todas essas coisas relacionadas ao reino de Deus, amém? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas. Não é? Por quê? Porque valorizar o que Deus valoriza diz respeito a valorizar as pessoas. O reino de Deus é feito de pessoas. E agora eu quero voltar lá no primeiro versículo que a gente leu, Lucas, capítulo 16, 9. Diz assim, ó: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas. Amados, a palavra de Deus não fala como, mas ela fala o quê? O que vai acontecer quando nós chegarmos nas moradas eternas, o céu? Amigos que conheceram o verdadeiro amigo Jesus Cristo, nos receberão. É isso que vai acontecer comigo e com você. Pessoas que foram alcançadas, porque eu e você investimos no projeto missionário, vão estar no céu e vão nos receber. Não sei como vai ser, mas vamos viajar nessa história. Você vai estar lá e ele vai falar assim: obrigado. Obrigado porque você semeou naquela igreja que estava sendo plantada, eu estou aqui hoje. Obrigado, porque a tua igreja enviou aquele missionário que alcançou a minha vida em Cristo Jesus e hoje eu estou aqui. É isso que a Bíblia está falando. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, a riqueza desse mundo e ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Poderoso isso, querido. Não são amigos somente amigos conhecidos, mas pessoas que foram alcançadas a partir do envio de outras pessoas, a partir do investimento no reino de Deus, a partir de posicionamentos nossos no reino de Deus. Amigos vão nos receber nas regiões celestiais, nas moradas eternas. Parou para pensar nisso? Sei você, mas eu fiquei o final de semana todo refletindo sobre esse versículo. Nessa perspectiva, amigos vão nos receber no reino dos céus. Pessoas que conheceram Jesus Cristo, porque nós pegamos a riqueza deste mundo ímpio e investimos na obra de Deus. E eles vão estar lá. Como igreja, nós apoiamos, como igreja Nova Aliança, coberto pela igreja Nova de Londrina, nós apoiamos projeto missionário na Índia, em Moçambique, a igreja de Moçambique sendo plantada.
pelo Brasil. Eles vão estar lá. Eles vão estar lá. Crianças. Imagina crianças indianas que recebem, não é, a palavra de Deus através dos recursos que chegam lá, a partir do pastor Nai, da pastora Juliana, lá na Índia. Vão estar lá no céu, amados. E falando assim, obrigado, tio. Obrigado, tia. Porque o seu coração abriu essa porta em Jesus Cristo para a minha vida. Amém, gente? Amigos. Amigos. E aí eu quero fechar com essa frase. O dinheiro, ele é uma bênção quando ele está nas nossas mãos. O dinheiro se torna maldição quando ele vem para o nosso coração. Quando o dinheiro está nas nossas mãos, amados, ele é uma bênção. Amém, queridos? Ele paga a conta, ele faz investimento, ele transforma a realidade, ele muda estações da nossa vida. Quando ele está aqui, ó, na minha mão, na sua mão, quando ele vem para o nosso coração, quando ele ocupa o trono do nosso coração, aí ele passa a ser maldição. Por quê? Porque o espírito de Mamon, ele fala, vai acabar. Você vai ficar pobre. Você não vai ter mais. Se você der, vai faltar. Se você não poupar tudo que você tem, se você não compartilhar com seu esposo, a sua esposa, o que você tem, não é? Se você falar, o seu esposo, sua esposa vai te roubar. Você vai ter que gastar. E aí eu começo a omitir informação da minha esposa e do meu esposo. Dos meus filhos, de quem mora comigo, quem racha as contas. Entende? Então quer dizer, o espírito de Mamon, ele vem com essa mentira. Mas eu e você somos livres em Cristo Jesus. O espírito de Mamon já não prevalece na nossa vida. Nós cantamos aqui profeticamente, não é? Que o Espírito do Senhor nos ungiu para libertar, proclamar boas novas. E tem uma parte que fala da liberdade aos algemados, não é? Pôr em liberdade os algemados. Não sei se você prestou atenção, mas o primeiro slide tinha uma corrente sendo quebrada. Sabe, amados, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Nós nos movemos pela fé. E em nome de Jesus, nós somos uma igreja. E cada dia mais, nós vamos ser conhecidos e reconhecidos diante dos homens por ser uma igreja generosa, uma igreja abençoadora, uma igreja onde todos têm. E você e eu vamos ser, não é? Seremos cada dia mais abençoados. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Essa é uma noite especial. Uma noite especial onde Mamon foi desmascarado. O espírito de Mamon que prevalece sobre esse mundo foi desmascarado. Verdades bíblicas foram liberadas sobre a sua vida. Deus tem prazer em nos abençoar. Ele recompensa a boa mordomia. Ele usa as finanças para testar o nosso coração. E Ele cumpre os princípios da sua palavra. E quatro atitudes foram entregues aos nossos corações para derrotar de uma vez por todas o espírito de Mamon. Viver com contentamento. Compreender o conceito bíblico de prosperidade. Permanecer atento às armadilhas de Satanás. E valorizar o que Deus valoriza. Em nome de Jesus, todo espírito de Mamon está derrotado agora. Nós pisamos na sua cabeça, na autoridade do nome de Jesus. Toda a influência que esse espírito maligno tem exercido na nossa igreja cai por terra agora em nome de Jesus. Nós fechamos toda a brecha de inveja, de cobiça, de avareza e egoísmo. Nós lançamos mão fora agora, em nome de Jesus. E nós somos gratos por essa casa, pelo time que o Senhor tem nos plantado, a família que o Senhor tem nos plantado. Nós não temos do que ser acusados. Senhor Jesus, prevalece na nossa vida. Transforma a nossa mentalidade. Romanos 12:2 diz isso. Renovando a nossa mente, renovação da nossa mente. Você é amado para amar. Você é abençoado para abençoar. Você é próspero para liberar vidas. Amém. Ser abençoado significa isso, liberado para prosperar. Você e eu somos abençoados. Você e eu somos liberados para prosperar em Cristo Jesus.
Não tenha medo, não vai faltar. Você nunca perde quando está com o Senhor. Por quê? Porque essa batalha é dele. Somos apenas mordomos daquilo que Ele tem confiado no nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado por toda a confiança. Nós queremos Te honrar nessa noite, entregando os nossos corações. Se há alguma coisa mal em nosso coração, nós entregamos agora, Jesus. Nós destronamos o espírito de Mamon. Ele não prevalece na nossa vida. Senhor, nós lançamos fora toda a confusão, toda a acusação. Nós, Senhor, olhamos para o alto, da onde vem o nosso socorro. E em nome de Jesus, um dia, quando nós chegarmos nas moradas eternas, nós seremos recebidos pelos nossos amigos. Vai ser assim, Jesus. Porque a Tua palavra garante isso, Senhor. A Tua palavra garante isso. Que muitos dos nossos amigos estarão lá, Senhor. Amigos de infância, amigos atuais, familiares, estarão no céu, Senhor. A partir do nosso posicionamento, pessoas desconhecidas se tornarão nossos amigos em Cristo Jesus. A partir dos investimentos feitos em suas vidas. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, gente. Vamos louvar o Senhor. Te louvarei em uma só voz cantando.